Você que segue ligado aqui na programação do Portal ITV CM7 Brasil, a nossa equipe de reportagem entra com essa transmissão para trazer mais detalhes sobre a queda do avião, o avião que seria de modelo Bandeirantes, de prefixo SOG, que caiu nas proximidades da pista de pouso ali no município de Barcelos, aqui no Amazonas, né? Nesse momento, as forças de segurança devem, portanto, dar mais informações, né, por meio de uma coletiva de imprensa que acontece aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, né? As primeiras informações são de que, devido às péssimas condições climáticas, duas aeronaves retornaram para Manaus e o piloto do avião, né, em questão, acabou decidindo pousar, né? De acordo com informações, a causa do acidente seria, né, são informações preliminares, seria exatamente as condições climáticas ali daquela localidade, né? Nesse momento, a gente acompanha uma coletiva de imprensa aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. Novamente, boa noite. Informar que hoje, 16 de setembro, por volta das 14 horas, recebemos a triste notícia de um acidente aéreo no município de Barcelos. Uma aeronave Bandeirantes, da empresa Manaus Táxi Aéreo, que teria partido, naquele momento a gente não tinha as informações completas, do município de Manaus, deslocando para o município de Barcelos. Depois, infelizmente, nós confirmamos aí o óbito de 12 passageiros e mais 2 tripulantes. Relatar que no município, no momento do acidente, era um momento de chuva muito intensa. Temos também informação que 2 aeronaves que estavam antes deste voo optaram por regressar a Manaus em virtude da necessidade da segurança. No local não permitiu o pouso. Em ocorrendo o acidente, teve uma união de esforços no município, da Polícia Militar, o Exército Brasileiro, a quem eu quero agradecer pela parceria. A Guarda Municipal também atuou, junto com a Prefeitura, toda a sua estrutura, incluindo todo o corpo médico do município. Os corpos das pessoas que se encontravam naquela aeronave foram removidos para uma escola municipal, já estão devidamente acondicionados no município, e nós estamos já prontos, acabamos de sair de uma reunião integrada, e quero aqui agradecer o Brigadeiro Davi, que está aqui conosco, o apoio incondicional da Força Aérea desde o primeiro momento. A Força Aérea foi solícita em ajudar o governo do Estado. O governador Wilson Lima está coordenando diretamente todas as ações que estão acontecendo. A todo momento ele está em contato conosco e deixou a solidariedade aí à família das vítimas desta tragédia. A expectativa é que amanhã, por volta de 5 horas da manhã, a aeronave, um KC-130, disponibilizada pela Aeronáutica, vai sair de Manaus, com 4 integrantes do nosso DPTC, que é a nossa Polícia Científica. Vai um policial civil, um delegado, que vai ser o encarregado pelo inquérito que vai apurar a motivação, as circunstâncias, na verdade, deste acidente, e também 2 bombeiros militares, ressaltando que a Polícia Militar já se encontra no município. E a expectativa é que amanhã mesmo a gente possa trazer os corpos para Manaus e imediatamente começar a preparação para que seja entregue às famílias, né? Ou seja, seja feito todo o trabalho ali do IML e, em seguida, a liberação dos corpos. Então, nós, para finalizar minha fala, desde o primeiro momento, acionamos o gabinete de crise, convocamos todos os órgãos do sistema de segurança e todos aqueles afins para este momento, como é o caso da Prefeitura, que está aqui conosco, o nosso prefeito Edson Melo, e prontamente também nos ligou, Edson Mendes, que prontamente também se solidarizou e colocou toda a estrutura do município para atender nesta tragédia. De pronto seria isso. Abrir para a pergunta de todos. Secretário, por gentileza, já se sabe como ocorreu o acidente, se a aeronave chegou a pousar e perdeu o controle, ou perdeu o controle ainda no alto? Bem, nós não temos detalhes que possam ser conclusivos, né? Nós temos aí alguns relatos, e eu quero aqui não contaminar a investigação, tá? Mas o que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para
para frear. Isso daí é uma questão, volto a dizer, eu não posso contaminar a investigação, foram relatos que nós tivemos, mas aí que depois eu posso inclusive passar aqui para o Brigadeiro Davi para dizer como é que é feita esse tipo de investigação. Bom, boa noite a todos. A Força Aérea se solidariza com os familiares vítimas desse terrível acidente. O comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Damasceno, está em Brasília acompanhando todas as ações necessárias para apoiar o governo do Estado nas ações de resgate dos corpos. Amanhã pela manhã, então, como já foi falado, 5h30 da manhã, uma aeronave da Força Aérea vai se deslocar com equipes do governo do Estado para, então, iniciarmos os trabalhos de resgate desses corpos. Com relação à investigação, uma equipe de investigadores da Força Aérea, também na primeira hora da manhã, estará se deslocando para Barcelos, a fim de, então, iniciarmos os procedimentos de análise dos fatores contribuintes desse acidente. É muito importante levantarmos todo acidente, ele não tem uma causa única específica, é uma relação de fatores, e todos esses fatores vão ser analisados pela Força Aérea, e em breve um relatório apontando, então, as possíveis causas desse acidente será divulgado pelo nosso Centro de Investigação de Acidentes. É uma competência, então, da Força Aérea fazer a investigação de acidentes envolvendo aeronaves civis. Então, todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, o vento na localidade, o comprimento da pista, todos esses são fatores que são analisados para que, então, possamos determinar as possíveis causas desse terrível acidente. Não, nós fizemos o levantamento preliminar. Volto a dizer, esses dados todos passados aqui são dados preliminares, nós precisamos depois confrontar com a realidade. Essa realidade ela vai justamente ser amanhã, mediante todo o trabalho do DPTC, mas, a princípio, todos são turistas, tá? Brasileiros, mas turistas. Bem, os turistas era pesca esportiva, isso já está confirmado. E vou passar. A outra pergunta era? Todos esses requisitos aí serão levantados, então, pela nossa equipe de investigadores, que estará chegando amanhã cedo a Barcelos. Mas, com certeza, se trata de uma empresa séria, uma empresa que já é conhecida aqui no estado do Amazonas. Mas, de qualquer forma, todos esses detalhes eles são levantados e compõem, então, a investigação de fatores contribuintes, que, obviamente, a Força Aérea faz esse levantamento buscando sempre a máxima de evitar que acidentes similares ocorram no futuro. Obviamente que a parte criminal é investigada pelas autoridades do estado do Amazonas. Tem uma relação que foi, inclusive, divulgada pela empresa. Inclusive, a Polícia Civil fez formalmente, o doutor Bruno Fraga fez uma solicitação formal do nome da relação de embarque. O que nós temos que destacar? Nós só podemos garantir que realmente essa lista está verdadeiramente batendo com o nome das pessoas que estão ali depois do trabalho da Polícia Científica. Então, nós não podemos... Volto a dizer, existe uma lista da empresa divulgada, mas o Estado se dá aí o direito de aguardar todo o levantamento técnico para que a gente possa realmente divulgar quem, infelizmente, estava naquela aeronave. Informações extraoficiais são essas. Informações extraoficiais que 2 aeronaves teriam abortado o voo. Abortado o pouso, desculpa.
O aeroporto de Barcelos tem recebido, ao longo desses mais de 25 anos de polo da pesca esportiva consolidado, pousos de toda sorte. Recentemente houve um embargo para grandes aviões e, por força disso, o governo do Estado estava iniciando ali as tratativas, né, mobilizando as obras para melhorar o pavimento do aeroporto. Mas, de toda forma, o aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei, adequadas para receber voos do porte do avião que sofreu o acidente. Só complementando a informação, a CENFRA possui um contrato de revitalização do aeroporto lá no município, tá? Entretanto, encontra-se aberto para operação regular. Isso, inclusive, está sendo regulado, foi autorizado pela ANAC, tá? Então, mesmo tendo a revista, essa revitalização, o período que estava previsto iniciar é 25 de setembro a 15 de outubro. Então, a reforma na pista, ela não é fator impeditivo para voo neste momento. Tá? Então, vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pouso e decolagem estão devidamente autorizados pela ANAC. Exatamente, saiu de Manaus em direção a Barcelos. Para você que acompanha a nossa transmissão, a gente vai ao vivo nesse momento, acompanhando o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Marcos Vinícius. Perfeito, eu vou passar para a doutora Margarete, ela vai explicar como vai se dar esse daí. Coletivo de imprensa. Em relação à polícia científica, o departamento tem principalmente 3 ações nesse acidente, né, nesse desastre. O primeiro deles é em relação à aeronave, onde vai ser feita a perícia, né? Então, nós estamos encaminhando 2 peritos criminais para o local para fazer a perícia da aeronave. O segundo passo é em relação aos corpos. O primeiro passo nesse sentido é a identificação. Logo que nós soubemos do acidente e que não houve sobrevivente, nós fizemos contato com os colegas médicos do local, lá em Barcelos, e nós orientamos como deveriam proceder, então, em relação à manutenção, à conservação desses corpos até que a perícia pudesse atuar. E, primeiramente, vai ser feita a identificação, provavelmente por coleta de digitais, uma vez que os corpos estão todos conservados, não houve explosão, não houve mutilação. E se por acaso a gente não conseguir fazer a identificação pelas digitais, aí a gente vai lançar mão de outros métodos, método odontológico e até o DNA, se for necessário. E a outra ação da perícia em relação aos corpos é identificar a causa da morte. Então, esses corpos, eles estão sendo mantidos até amanhã, quando a perícia chegar, para fazer o tratamento preliminar, para que seja feita a perícia sem comprometer, né, a perícia. Então, esses corpos serão tratados, serão envelopados, serão cuidados, né, para serem transportados para Manaus. E a perícia vai ser feita aqui no Instituto Médico Legal. O último esclarecimento, só deixar claro que nós não iniciamos a remoção dos corpos ainda na noite de hoje, porque o aeroporto de Barcelos ele não é um aeroporto homologado para voos, para pousos noturnos, tá? Nem pouso nem decolagem. Então, ficou inviável o trabalho ser realizado ainda hoje. Por fim, eu quero solicitar aqui das pessoas que nos acompanham, das pessoas que vão ser noticiadas pela imprensa aqui, que, por favor, não divulguem, não compartilhem imagens das pessoas que foram vitimadas. Nós temos famílias enlutadas. É um momento de consternação de todos nós. Então, é um momento de nós compreendermos a dor da família. Então, você ter uma imagem de um parente circulando em rede social, isso é muito danoso. Isso causa traumas para filhos, para netos. Então, a gente pede que as pessoas, por gentileza, não façam essa prática. Concluo dizendo aqui o apoio incondicional do governo do Estado. O governador Wilson Lima ele colocou toda a estrutura do governo do Estado à disposição e pronta
para atender, para dar uma solução nessa questão, principalmente de trazer os corpos e devolver para as famílias de maneira digna, de maneira responsável. E aqui estão todos os profissionais da área da segurança pública envolvidos nesse processo. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, o pessoal da Polícia Militar, Bombeiro, DPTC, Força Aérea, Casa Militar, e todos aqui irmanados para que a gente possa dar uma resposta para essas famílias que passam por esse momento de dor. Então, deixo aqui o nosso sentimento àqueles que perderam seus entes queridos nesta tragédia. Para você que segue acompanhando a nossa programação aqui pelo portal ITV CM7 Brasil, a gente traz atualizações sobre a queda do avião Bandeirante que teria caído no momento do pouso, no momento que ele se aproximava para fazer o pouso ali no município de Barcelos, município aqui dentro do estado do Amazonas. Pelo menos 14 pessoas morreram, pelo menos 12 passageiros e 2 tripulantes, que seriam um piloto e um copiloto. Eles ainda não foram identificados. Uma lista de passageiro extraoficial já foi divulgada, né? A gente aguarda, inclusive, pela confirmação dessa lista, se seriam realmente essas pessoas que estivessem dentro dessa aeronave que caiu e acabou vitimando pelo menos 14 pessoas. Como eu falei, 12 passageiros e 2 tripulantes que acabaram se envolvendo nesse terrível acidente. As autoridades policiais, que fazem parte da Força de Segurança Pública do Estado do Amazonas, falaram sobre as condições da pista, né? Que o aeroporto, ele tem essa autonomia para receber esse tipo de voo, né? O avião era exatamente de modelo Bandeirantes, que saiu de Manaus com destino à cidade de Barcelos, que fica aqui no estado do Amazonas, né? Como só recapitulando, pelo menos 14 pessoas acabaram vítimas desse acidente. Os corpos das vítimas foram concentrados em uma quadra ali no município, mas o trabalho de investigação, né, principalmente de resgate desses corpos, só vai poder acontecer a partir de amanhã. Isso porque o aeroporto do lugar, ele não pode operar de forma, no momento, por não ter autonomia para receber voo durante a noite, somente durante o dia, né? Então são esses os detalhes por aqui. Para essas e outras informações, você pode, assim, claro, acompanhar lá no cm7brasil.com.br. Com imagens de Tássio Pierre, eu sou Adriano Fernandes para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.